Então o ministro Lewandowski chamou a Polícia Federal quando um passageiro que estava no mesmo voo que ele disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal e disse que tinha vergonha de ser brasileiro. O ministro então ameaçou chamar a Polícia Federal, que compareceu ao avião, e posteriormente o passageiro que estava no mesmo voo que ele foi detido na Polícia Federal no destino do avião. E esse passageiro, que era um advogado e que se manifestou respeitosamente, diga-se de passagem, ao ministro, ficou detido por horas, e quando questionou a polícia qual artigo ele teoricamente estaria violando, ela nem sequer se deu ao trabalho de o responder, ou seja, não tinha nem fundamento jurídico para a prisão do advogado. Isso é muito preocupante, porque um fato como esse, a externalização de uma opinião, não deveria sequer ser considerado um crime, não deveria ser sequer algo reprimido, né, melhor dizendo. As pessoas são livres para dizer o que elas bem entenderem. Se você quiser reprimir uma opinião como essa, tá no seu direito de reprimir, mas vejamos bem, é um cidadão brasileiro, como ele bem disse no vídeo, ele não é um presidiário querendo falar, ele é uma pessoa livre que se manifestou diretamente ao ministro, e o ministro diretamente e entre parênteses, respeitosamente ao ministro, e o ministro já o ameaçou de prisão. Por quê? Pela expressão, pela livre expressão, pela livre manifestação de uma pessoa. Ora, o ministro acha que é intocável? A gente vive em um estado quase que totalitário, onde as pessoas não têm liberdade de expressão. A liberdade de expressão é algo essencial em qualquer nação que pretenda se desenvolver, que pretenda respeitar os indivíduos. A liberdade de expressão é um valor fundamental e deveria ser irrestrita, né? Isso porque, sob uma ótica libertária, o conceito que as pessoas têm de você não pertence a você. O que eu quero dizer com isso? A gente não deveria nem tipificar crimes contra a honra como nós temos hoje, né? Porque não se trata de uma violação, algo que é seu, mas é algo intangível. Por exemplo, você tem um conceito a respeito do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. Esse conceito ele difere do meu. Você não pode regular aquilo que eu penso a respeito da sua família ou de outros membros qualquer da sociedade. Isso, pois, isso é algo que não lhe pertence, né? A liberdade é tão fundamental que ela é pedra para a inteligência. A partir do momento que você tolhe, de alguma maneira, a liberdade de expressão, você, na verdade, está tolhendo a pluralidade de ideias. Você está prejudicando que ideias divergentes floresçam na sociedade. Esses crimes contra a honra, que, repito, não é o caso que foi infligido pelo pelo ministro Lewandowski, né? Mas ainda assim os crimes contra a honra eles favorecem a hipocrisia, porque a pessoa não pode falar o que pensa, que o Estado tem que regular, o Estado tem que punir. Não, realmente os crimes contra a honra, ainda que não fossem constituídos crimes, eles causam dissabores para quem está recebendo, mas isso não deveria ser combatido com o julgo da lei, mas sim com a própria sociedade recriminando essas atitudes que a sociedade julgar recrimináveis. Aquele que nega o outro a esse direito de livre manifestação acaba se tornando um escravo de sua própria opinião e não se auto-permite haver opiniões contrárias. A própria existência das minorias ela depende da defesa irrestrita da liberdade, uma vez que senão nós vamos todos viver em uma ditadura de maioria. Pense, portanto, que o cerceamento da liberdade pode ser tão danoso a uma sociedade porque ele coloca em risco o desenvolvimento de ideias novas. Darwin, Einstein, Newton, por exemplo, eram considerados loucos em sua época, assim como você pode considerar, aliás, de uma maneira muito superior, aqueles que consideram o direito da liberdade restrita hoje uma ideia
um pouco radical, mas se você considera essa ideia de liberdade restrita radical, pense como que era considerado as ideias de Newton, por exemplo. Né? Era uma coisa totalmente inaceitável na época. Ele era louco, ele era de fato um criminoso só por externar suas ideias. Então, de uma maneira ou outra, se você utilizar o mesmo princípio, esses caras eles não teriam direito, se fosse naquela época, de externar os seus pensamentos. Por mais que pensamentos podem ser repugnantes, como por exemplo uma mentira ou a exposição de uma opinião que não seja benéfica a uma pessoa, isso não pode ser tolhido. A liberdade de expressão ela tem que ir até o ponto onde o que não pode é você chegar num ponto em que haja ameaça, onde haja uma violência de fato. Isso não pode ser tolerado. Você, por exemplo, não pode permitir que em uma situação hipotética, que uma pessoa denuncie um judeu para um nazista. Isso não pode permitir, porque atenta à vida desse judeu. Ou, por exemplo, a liberdade de você, uma situação hipotética de novo, de você falar alguma palavra que vá detonar uma bomba e vá sacrificar outras pessoas. Ou você ameaçar a vida de outra pessoa com uma palavra, dizer que vai matá-la, por exemplo. Isso não pode ser permitido. Né? Agora, se a gente pensar em liberdade, em uma sociedade livre, você, por exemplo, vai poder externar suas opiniões políticas. Você pode dizer, por exemplo, que você acha que um Estado grande vai resolver o problema da sociedade. Você pode defender o socialismo, você pode defender o comunismo. Por mais que isso seja repugnante, eu tenho que lutar até o final pelo direito de você falar isso. É mais ou menos aquilo que o Voltaire falava. Agora, numa sociedade totalitária, num Estado muito grande, no socialismo, no comunismo, você não pode, por exemplo, defender ideias da liberdade. Por isso que é tão importante a gente nos agarrar aos princípios basilares das nossas ideias. Então, com exceção das ameaças de violência ou de fraude, a liberdade de expressão deve prevalecer. Pessoal, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para receber mais notícias como essa, mais novidades e mais análises. Até mais!